Transpiração. Transpiração é o processo de perda de vapor d'água pelas plantas. Ela ocorre em qualquer parte da planta localizada acima do solo, mas as folhas são os principais órgãos de transpiração. Quando a transpiração excede a absorção de água, causa retardamento de crescimento, desidratação e pode levar à morte da planta. Nas folhas, as estruturas que são vias para a transpiração são os estômatos. Na folha, a água ela sai do tecido vascular, vai para as células do mesofilo e destas para os espaços intercelulares, de onde se difundem através dos estômatos para a atmosfera. Nos processos de abertura do poro estomático, os solutos são acumulados ativamente dentro do interior de células guardas, que vai levar a uma diminuição do seu potencial hídrico, de modo que a água entra para estas células passivamente por osmose, o que vai levar a produzir uma pressão de turgor mais alta do que nas células adjacentes. Já nos processos de fechamento estomático, ocorre o processo inverso. Os solutos são retirados da célula, dentro das células guardas, levando diminuição no seu potencial. Levando a um aumento no seu potencial hídrico, a água sai por osmose passivamente e vai gerar uma queda na sua pressão de turgor. O transporte ativo de solutos é que vai orientar o movimento osmótico passivo de água e que vai levar aos processos de abertura e fechamento dos poros estomáticos. Características físicas, estruturais e moleculares possibilitam que durante a expansão da parede da célula guarda, no momento de sua abertura, geram a sua abertura e a abertura do seu poro estomático. Dentre essas estruturas, a gente tem a micelação radial, que é a orientação radial das microfibrilas de celulose nas paredes celulares das células guardas, que faz com que, quando ocorra um aumento, ocorra aumento do comprimento e não ocorra expansão lateral. Outra estrutura é que as células guardas elas estão presas nas extremidades com uma das outras e faz com que um aumento da pressão possibilite que as paredes dorsais movimentem-se para fora. Abertura e fechamento estomático é afetado principalmente pelo efeito da perda de água nas plantas, porém outros sinais podem atuar sobre os estômatos, como concentrações de gás oxigênio, luz e temperatura. Aumentos nas concentrações de gás carbônico não oxigênio leva ao fechamento estomático em muitas espécies. A luz ela leva à abertura estomática e a escuridão leva ao fechamento estomático. O efeito da luz ele pode ser justificado pelo fato de que a fotossíntese ela leva à queda das concentrações de gás carbônico, levando à abertura estomática, Porém, sabe-se que a luz influencia os processos de abertura e fechamento estomáticos, independente das concentrações de gás carbônico. Altas temperaturas, acima de 30 a 35 graus Celsius, causam fechamento estomático. Também recebe influência das concentrações de gás carbônico, uma vez que o aumento na temperatura leva ao aumento nas concentrações de gás carbônico, além da perda d'água, que é uma consequência do aumento da temperatura, que é um outro gatilho que leva ao fechamento estomático. Bom, em muitas espécies, os estômatos possuem ritmos circadianos, de modo que não apenas fatores ambientais externos atuam em seu funcionamento. Plantas com metabolismo CAM, elas possuem estômatos que se abrem apenas à noite, mecanismo que tem a intenção de evitar a perda d'água, uma vez que estas plantas habitam regiões de altas intensidades luminosas. Para não prejudicar os processos fotossintéticos durante o dia, à noite, quando os estômatos estão abertos, ocorre a assimilação de gás carbônicos que são convertidos em ácidos orgânicos para serem utilizados nos processos de fotossíntese durante o dia.
A taxa de transpiração ela pode ser influenciada por fatores ambientais como umidade, temperatura e correntes de ar. Aumentos na temperatura levam a aumentos na taxa de evaporação. Aumento na umidade leva a diminuição nas taxas de evaporação. Correntes de ar seca levam a aumento na transpiração e correntes úmidas levam a queda nos processos de transpiração.